Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e aqui eu mostro um pouco da minha rotina, hoje sendo jovem aprendiz atualmente e estudante de psicologia, né? E além de mostrar um pouco da minha rotina, eu trago alguns insights, tanto relacionado com o que eu venho estudando na faculdade, tanto com alguns livros que eu venho lendo. E no vídeo de hoje eu vou falar alguns conselhos que mudaram a minha vida, vem mudando a minha vida e vai mudar a sua também. Eu me desmotivei muito a gravar esse vídeo aqui pro YouTube, né? Porque como assim uma jovem de 19 anos vai aconselhar a vida de alguém? Mas enfim, eu estou aqui e eu acho que na vida a gente tem diversas experiências muito diferentes uma das outras, mesmo que em alguns momentos algumas pessoas têm experiências parecidas com as nossas. Quando a gente compartilha insights que a gente teve e conselhos que realmente nos ajudam a viver uma vida melhor, eu acho que a gente se torna uma pessoa mais virtuosa, porque a gente ensina o que a gente aprende. E esses conselhos que eu vou falar hoje não quer dizer que eu sou mestre, experiente, né, já aplico eles em qualquer situação da vida. Não, eu tento aplicar ele na maioria das vezes, né, e eu percebi que esses conselhos me ajudaram muito. Voltei aqui, eu separei 8 conselhos, tá, para esse vídeo. Primeiro conselho, ninguém liga tanto assim pra você. Esse primeiro conselho não poderia ser outro, porque essa frase eu falo em todas as minhas redes sociais, que é justamente ninguém liga tanto assim pra você, né? Eu vou explicar e eu gosto de falar que essa frase ela não deve ser usada em todos os momentos, e deve ser usada com muita sabedoria. Porque quando a gente fala essa frase pra alguém que está se sentindo mal, desmotivado, sabe, autoestima super baixa, a gente vai deixar a pessoa pior. Essa frase, ela é muito boa pra gente pensar quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe que a gente precisa fazer algo, fazer essa coisa, e a gente usa como desculpa. Ai, eu tenho vergonha, vão me zoar. Pensa, você não é tão importante assim, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, certo? E eu gosto de, pra explicar essa frase ainda mais, eu gosto de pensar que eu sei que pro ser humano, pra gente, é muito desconfortável, é muito aversivo qualquer situação que possa gerar algum tipo de constrangimento. Pra gente é realmente assustador. E isso pode ser explicado, isso é assim desde muito tempo. Por exemplo, quando a gente pensa na época das cavernas. Ser aceito, ter um grupo, se sentir pertencente a algo, a um grupo mesmo, era questão de vida ou morte. Então, caso você não tivesse um grupo, caso alguém te zoasse, né, caso alguém te constrangesse, isso automaticamente te tornava vulnerável perante um grupo que poderia ser maior. Então, como eu falo, desde sempre a gente foge de qualquer situação que tenha algum tipo de constrangimento. Porque somos seres sociais, né? E ter validação externa é algo muito importante. Porém, Maria Luísa, como eu faço pra deixar de fazer certas coisas porque eu tenho medo do que os outros vão pensar? Fazendo. Não tem muito segredo, gente. Não tem, sabe? Não tem. Se você quer parar de ter vergonha, você precisa ir lá e fazer. E hoje, comparando com a época das cavernas, que eu trouxe esse exemplo, o tempo mudou um pouquinho. Hoje, se você for constrangida, o que vai acontecer? Hoje não é questão de vida ou morte. Porém, nosso cérebro ele não entende isso. Porém, se a gente questionar de uma forma lógica e racional, você vai ver que não vai ter embasamento nenhum esse seu medo. Tá bom. Eu falo que ninguém liga tanto assim pra você. Ou seja, às vezes a pessoa nem vai ligar, a pessoa nem vai te zoar porque ela não tá nem aí. Mas, se ela zoar, o que vai acontecer? Você postou um vídeo, ela zoou, o que vai acontecer? Às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça que no final não acontece nada, tá? Então, se você tá deixando de fazer alguma coisa com medo do que os outros vão pensar, para de ser besta. Porque a vida passa, meu filho, a vida passa. E se você ficar usando essa desculpinha, a sua vida vai ficar pra trás, tá bom? Então vamos lá, acordar pra vida. Segundo conselho, motivação é mais importante do que disciplina. Essa frase é meio polêmica, porque muito se fala, né, que você não tem que estar motivado, você tem que ser disciplinado e ir lá fazer. Mesmo com vontade, sem vontade, você precisa fazer o que precisa ser feito. Porém, as pessoas não sabem, ou elas acreditam, elas acham que motivação é necessariamente estar animado, estar ansioso para fazer algo.
Mas motivação não é nada mais que motivo para a ação. É você ter um propósito, um motivo claro para aquilo que você tá fazendo. Não eu estou muito animada, tô muito animada para ir treinar. Não, isso não é motivação. Isso não é, tá? E quando a gente tem um motivo muito claro para o que a gente está fazendo, ter disciplina se torna muito mais fácil, né? Como, por exemplo, você estabelece uma meta. Quero juntar 10 mil reais. Quando a gente pensa assim, juntar 10 mil reais sem um motivo claro, a gente fica muito mais difícil. E é por isso que as metas, elas precisam ser muito mais claras quando a gente coloca no papel mesmo. Então, ao invés de você colocar quero juntar 10 mil reais, pensa, pra que você quer esses 10 mil reais? Pensa assim, quero comprar um carro. Não que um carro seja 10 mil reais, né? Mas um começo aí. Coloque isso, carro é seu objetivo. Então você precisa economizar dinheiro pra obter, né? Pra correr atrás desse objetivo maior, certo? Pense nisso. Motivação é mais importante do que disciplina, tá bom? Então, ter um propósito, ter um motivo claro para as coisas, além de tornar a vida mais significativa, fazer as coisas fica muito mais fácil também. Terceiro conselho, se exponha. O que eu quero dizer com a frase se expor? Não é pra você ficar chamando atenção à toa, tá bom? Vamos com calma. Li uma frase esses dias que fala: ninguém vai descobrir suas habilidades se você não mostrá-las. Parece muito óbvio, né? Parece muito claro, só que eu acho que o óbvio ele precisa ser dito. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá em alguma situação e a gente fala assim, eu não preciso mostrar que eu sou boa, eu sei que eu sou. Isso já basta. Só que, gente, não basta ser bom. Você precisa mostrar ser bom. Para as pessoas te escolherem, você precisa mostrar ser boa. Não basta ser boa só no fruto da imaginação, tá? Então, além de você ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade, Maria Luísa, eu não tenho nenhuma habilidade. Desenvolva. Não tem nenhuma habilidade que não seja treinável, tá bom? E depois de desenvolver essas habilidades, a gente precisa mostrar pro mundo, gente, porque a gente tá aqui. Então se exponha, tá? Se você acha que você é uma boa profissional, mostre isso, tá bom? Não fica se escondendo, isso não faz bem. Quarto conselho, conhecimento é poder. Essa é uma frase um tanto clichê, né, que muito se fala. Por que você estuda? Porque conhecimento é poder. Mas nesse vídeo eu quero destrinchar essa frase pra gente conseguir entender o poder do conhecimento, o poder de estudar, né, de buscar saber cada vez mais. Todas as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ações, elas são baseadas e limitadas a tudo que a gente sabe. Então, se eu sou assim hoje, é porque o meu conhecimento é limitado a essas coisas que eu faço. Eu faço só vídeo pro Instagram. O conhecimento que eu tenho é limitado a isso, certo? Então, se a gente quer tomar uma atitude mais inteligente, ter melhores ações, ter melhores pensamentos, a gente precisa buscar mais conhecimento, certo? Então, muito se fala mesmo essa frase, né? Mas poucas pessoas entendem o poder que ela tem. Gente, conhecimento vai mudar a sua vida, né? Então, se você quer ter melhores resultados, busque saber mais. Quinto conselho, só existe o que é demonstrado. Por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que quando algo me frustrava, eu não gostava de algo, eu me isolava, eu ignorava completamente a pessoa, isso em todas as minhas relações, sabe? E quando a pessoa me perguntava, eu falava que tava tudo bem. Eu falava, não, tá tudo bem. Eu fingia que tava tudo bem, na verdade. E depois de um tempo, eu percebi que só existe o que é demonstrado mesmo, tá? Não tem como a outra pessoa adivinhar. Parece muito óbvio, mas muitas vezes a gente toma uma atitude achando que a pessoa sabe porque a gente tá triste, só que na verdade ela não sabe, não tem como ela saber. Além de a gente quando a gente questiona ou a gente fala pra pessoa a maneira como a gente se sentiu pra tentar resolver alguma coisa, além das coisas ficarem mais claras, mais leves, a gente fica mais tranquilo, porque a gente resolveu isso com a pessoa, e também a gente deixa claro o motivo do nosso desconforto para outra pessoa, certo? Então, as duas pessoas saem felizes. Eu tenho uma situação muito interessante também para pontuar, para falar para vocês como exemplo, que eu lembro que eu tava muito... Sabe quando você tá cansado de uma amiga sua, você fica meio... Tipo assim, aí eu tava quase a ponto de começar a evitar ela. Tipo assim, bem, sabe... Qualquer coisinha que ela fizesse a mais, eu já ia largar a amizade. Só que essa minha amiga me chamou pra conversar. E
eu percebi na nossa conversa que um ponto que estava me deixando desconfortável era a mesma coisa que estava deixando ela desconfortável também. E quando ela colocou isso na mesa, né, isso em pauta, isso na nossa conversa, eu também coloquei que era uma coisa que estava me deixando meio assim, sabe? E quando acabou a conversa, a gente se sente tipo assim, era só ter conversado. Era só ter conversado. Vocês têm noção disso? Muitos conflitos que a gente cria, às vezes eles nem existem de fato, né? Só tá na nossa imaginação. Eles são resolvidos por meio da conversa, sabia? Parece muito óbvio, mas muitas pessoas não entendem. E eu era uma dessas pessoas que tinha muita dificuldade de comunicar. Em algumas situações ainda é desconfortável, mas mesmo sendo desconfortável, eu tento enfrentar, porque eu sei que é muito mais fácil do que ficar ruminando isso na minha cabeça. Sexto conselho. Que foi, Thales? Sexto conselho. Emoções e pensamentos ruins aparecem. E é muito melhor a gente tentar lidar com eles do que tentar evitá-los. Como eu falei, o ser humano, ele foge de uma forma muito à risca de todo sentimento, de todo pensamento que é ruim. Porém, as pessoas não entendem que fugir não é a mesma coisa que tentar lidar e resolver com eles. Quando a gente foge, a gente não tá resolvendo nada. A gente só tá colocando a sujeira embaixo do tapete e fingindo que tá tudo bem, certo? E eu acho que assim, é que nem meditação. Meditação é um exemplo bom. As pessoas acham que meditar é literalmente tirar todos os pensamentos da cabeça. Só que não tem como, gente. Nosso cérebro aparece. Às vezes a gente vai pra parede e a gente começa a pensar na parede. Nosso cérebro é assim. Os pensamentos, eles vêm e vão naturalmente. Mas, no processo de meditação, a gente aprende a observar os pensamentos. Não a se integrar com eles e ficar entrando numa, sabe, uma loucura dentro da nossa cabeça. É mais um processo de observação mesmo. E quando a gente aprende a parar de tentar não sentir algumas coisas, não pensar em algumas coisas, além da gente começar a pensar e sentir mais essas coisas, a gente não resolve nada, certo? Então, hoje, com a escrita, que eu já falei sobre o processo de escrever, de ter um diário, sentir e pensar sobre o pensamento de uma maneira mais inteligente, sabe, mais crítica, a escrita mesmo tem me ajudado muito, certo? E você passa a entender os pensamentos e as emoções muitas vezes como algo separado de você, sabia? Às vezes a gente se percebe como uma pessoa triste, feliz ou com um pensamento específico, só que a gente é muito mais, a gente vai muito além do que todas esses pensamentos e emoções mesmo, certo? Então uma dica é justamente tentar lidar com eles, certo? Não tentar fugir desses pensamentos ruins e sentimentos ruins a qualquer custo. Sétimo conselho, nem tudo é sobre você. Isso entra muito em parceria com o primeiro conselho, né? De a gente entender que o mundo não se resume a nós, né? Tem muitos outros fatores que constituem essa coisa chamada vida, certo? E também eu acho que quando a gente entende que nem tudo é sobre a gente para de criar conflitos à toa. Porque às vezes a pessoa posta uma coisinha e a gente tá tão imerso no que tá dentro da gente que a gente fala, nossa, foi uma indireta pra mim. E a pessoa não tá nem aí pra você. Vocês já pararam pra pensar? Às vezes a pessoa, ela não falou com você porque às vezes ela não te viu. Parece idiota, só que quando a gente para pra pensar, a gente fica, realmente, ninguém se importa. Nem tudo é sobre mim. E isso tira um peso muito grande, porque a gente entende a nossa desimportância. E isso nos dá muito mais liberdade pra viver aquilo que a gente quer viver. Oitavo e último conselho. Nem todo conflito é um problema. Muitas vezes, eles nos ajudam a crescer. Eu postei um vídeo no Instagram, acho que faz um tempinho, na verdade, sobre conflito de Erik Erikson, que pra ele as fases do desenvolvimento são baseadas em conflitos que a gente vive em cada fase. Eu gosto de usar ele como exemplo porque quando a gente para pra pensar de fato, os conflitos é como se fossem obstáculos e o obstáculo é o caminho. Eu nunca li esse livro, mas eu quero ler, tá na minha lista. Às vezes a gente foge novamente de conflito, né? Porque é muito aversivo, sim. Só que quando a gente para pra analisar, muita coisa pode ser trazida, né, colocada em pauta, pra gente refletir sobre quem a gente é, o que a gente faz, né, e como a gente melhora em cima disso. Então, gente, esses foram os conselhos que eu separei hoje, né, pra esse vídeo. E são conselhos bem... não diria rasos, mas são conselhos gerais, assim,
que me ajudam muito em diversas situações, e eu sei que pode ajudar vocês também, certo? E se eu pensar em mais alguns conselhos, mais algumas dicas, eu vou trazer isso em um próximo vídeo, tá bom? Beijos!